Oi, gente. Fiz um vídeo aqui longo, 19 minutos, mas infelizmente saiu sem o som. Vou tentar aqui dar uma resumida nele. Bem, tinha mostrado aqui o meu almoço, tinha feijão que eu comi, arroz que tá aqui ainda, peixe e salada. O peixe tá aqui, ó. Fiz ele no forno e tinha feito uma dosezinha com pitu. Coloquei no copo aqui. Ai, deixa eu virar aqui, né, gente? Pra vocês verem a moral aqui, ó. Aqui, ó, do meu timinho. Enchi o copo com pitu e enchi o de vidro com cerveja. Que era pra mim fazer um vídeo de vergonha, na verdade, né? Então, a minha mãe me largou, eu tinha 3 anos de idade. Me deixou pra minha avó me criar. A mãe dela, minha avó materna. Deixou a responsabilidade dela nas costas da minha mãe. Eu falo minha mãe porque eu tenho ela como mãe. Pra mim, ela é minha mãe. E onde eu tô querendo chegar nessa história é que, desde quando eu me entendo de gente, que a minha mãe não tinha uma saúde legal. E teve um tempo que a mãe ficou doente, que já foi no finalzinho pra ela ir a óbito. E eu lembro que mãe chorava muito, pedindo pra ver o povo dela, que era, no caso, os filhos dela. E não foi. Então, era eu e meu irmão. Meu irmão, ele é o irmão de criação. Eu ainda sou neta. Meu irmão, papai criou, papai e mãe criou. Com amor e com carinho, e criou como se fosse filho deles mesmo, viu? Só que não registrou porque quando meu irmão chegou, mãe e papai já era de idade. E não teve como registrar ele. E quando papai e mãe estavam doentes, era meu irmão que corria atrás de tudo. Corria atrás de tudo. Eu lembro que teve um tempo que o meu tio tava lá, mãe ficou internada 8 dias. Eu tava grávida. Não tinha como eu ir ficar com mãe. Não, minto. Na época, eu ainda podia ficar, porque eu tava no início da gravidez. E teve mãe ficou internada 8 dias. Meu irmão ia todos os dias visitar a mãe. E teve um dia que ela já estava para receber alta. Teve um dia que ele não foi. Nossa, a mãe ficou tão angustiada, tão angustiada. E quando foi no dia seguinte, isso foi numa quarta-feira. Detalhe, o filho dela nunca foi visitar a mãe, tá? O filho dela nunca foi visitar a mãe. Durante 8 dias que a mãe ficou internada, ele nunca foi visitar a mãe. E nesse dia que meu irmão não foi, a mãe ficou muito triste. Muito triste. E sabe por que meu irmão não foi? Porque ele ia na moto do meu tio. E nesse dia meu tio falou que ele não ia, que não precisava estar indo todo dia visitar a mãe. Eu fiquei muito, muito revoltada no dia.
No dia não, né? No outro dia que meu irmão foi lá. Olha, eu fiquei tão revoltada, mas até aí tudo bem. Aí, com o decorrer do tempo, meu tio veio pra cá, pra São Paulo, porque tinha sofrido um acidente e tinha vindo pra cá pra resolver o problema dele. A mãe ficou ruim. Foi quando a mãe ficou ruim. Eu já tava no final da minha gravidez. E eu lembro que mãe ficou internada 3 dias, mãe voltou pra casa. Mas aí não foi mais a mesma coisa. Ela tinha tido AVC pela segunda vez. Aí, beleza, não ficou mais 100%. No decorrer do tempo, eu tive a minha filha. Aconteceu de mãe ter o AVC pela terceira vez. E nesse decorrer do tempo, a minha filha era bebê, morava num sítio, era muito pesado para mim, muita coisa para mim fazer, tomar conta de mãe, tomar conta da minha filha, tomar conta do sítio. E eu lembro que mãe pedia muito, mãe pedia chorando, que queria ver o povo dela. Ninguém foi lá ver mãe. E meu irmão estava sempre ali, correndo atrás de médico, de levar a mãe em médico, disso e daquilo. E quando eu ligava, mãe quer ver vocês, vem aqui. Até mesmo porque eu precisava que alguém fosse lá me dar um auxílio, porque eu sozinha não dava conta. O que é que meu irmão fez? Meu irmão largou a casa dele com a mulher dele, as 2 filhas dele, e mudou lá para casa para me ajudar. Porque os filhos dela, no caso que ela estava precisando, não podia fazer isso. Não podia. E para resumir a história, mãe faleceu. Não foi ninguém ver mãe e não foi ninguém pro enterro de mãe. E com o tempo eu vim para cá, para São Paulo. Foi a vez de papai ficar ruim. Eu não estava lá, mas meu irmão estava. Dessa vez eu estou incluída no caso de não ter ido para o enterro, de não ter participado dos cuidados de papai. Não tiro minha culpa. E tenho essa culpa. Só que aonde eu quero chegar é que papai, em vida, deu um pedaço de terra para o meu irmão, só que não assinou no papel, até mesmo porque ele não era registrado no nome dele. E estava todo mundo de acordo. Até hoje tá. A única que não tá é a minha genitora. Que depois que meu tio morreu, eu não sei o que deu na cabeça dela, detalhe. Quando mãe estava doente, não foi lá. Quando papai ficou doente, não foi lá. Papai morreu, mãe morreu, ninguém foi pro enterro, ninguém. Meu tio morreu, ela foi. Minha genitora. Porque eu não sei. Talvez seja porque ela tenha pesado na mente dela, porque eu vim pra cá um tempo e era desempregada ela e o marido dela, o meu tio que mantinha a casa. Mas muitas vezes eu vi o meu tio sendo humilhado. Mas eu não sei se é remorso dela ou que louquice da cabeça dela que é. Mas ela saiu daqui de São Paulo para ir lá para Paraíba para mexer com meu irmão. Detalhe, meu irmão tá aqui em São Paulo trabalhando para poder colocar um negócio lá para ele viver lá, porque ele não gosta daqui de São Paulo. Ele só tá aqui trabalhando para manter um negócio, colocar um negócio lá e ele poder se manter lá. Mas ele cercou de arame farpado, a parte que papai deu para ele. A abençoada foi lá e tirou toda a cerca lá do meu irmão. Surtou uns tempos dizendo que ele não ia ter nada que papai deu para ela, sendo que meu irmão cuidou de papai e de mãe, fez o papel que era dela, que era para ela fazer, e ela não fez. E quando eu cheguei aqui, isso eu preciso falar. Eu escutei do marido dela, marido não, né?
o caba dela, o caba dela, falou que quando a mãe estava doente, que a gente ligava, ele aconselhou ela a não ir porque ela tinha acabado de arrumar um emprego. O emprego era na porta de casa. Se ela perdesse aquele emprego, ela não ia achar outro. Legal. Para ela e também para ele. Ai, gente, desculpa. E também para ele. Porque ela não foi. Mãe morreu, não foi pro enterro, não foi nada. Vou voltar um pouquinho aqui. Quando chegou a vez da mãe do caba dela ficar na mesma situação, ele foi. E ela ainda mandava dinheirinho. Olha a diferença, né? Que grande diferença. Diz que ela ficou de cama, camada, que não conseguia levantar. Mas hoje o pagamento dela, sabe qual que é? Querer tirar do meu irmão o que papai deu para ele em vida. Meu irmão que cuidou do pai dela e da mãe dela, fez o papel que era dela e ela não fez. E no meu caso, ela me largou, tinha 3 anos de idade. 3 anos. Veio para cá, para São Paulo, para trabalhar, para me dar as coisas. Quando eu precisei, eu pedi um caderno que custava 15 reais. 15. Sabe o que ela me falou? Se vira aí porque eu tenho que comprar dos meninos. Os meninos, no caso, eram os filhos dela com o marido dela. Meu sonho era aprender computação, internet, sabe? Até hoje eu não sei, viu, gente? Até hoje eu sou meia burrinha para isso. Mas eu fiz uma prova, eu ganhei um curso e eu só tinha que pagar a passagem para ir. Somando, sabe quanto que dava a passagem? 30 reais, que na época até era um dinheirinho, mas não era lá essas coisas não. Sabe o que ela me falou? Dá um jeito aí, porque eu tô pagando o do meu filho. Ela me deixou lá para trabalhar e me dar as coisas. É bem difícil, né? Escutar alguém ainda me julgar por eu ter uma certa... Olha, eu não queria usar a palavra mágoa, mas querendo ou não, eu acredito que seja. Mas eu já deixando aqui que eu oro todos os dias para que Deus abençoe ela grandemente. Abençoe para que ela não precise de mim, para que eu nunca precise dela. Porque eu acho que se não foi por amor, por obrigação, não vale muito a pena. Apesar que dizem assim, né? Que se você não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas eu não quero não, já passei por muitas coisas na minha vida. A única coisa que eu não quero é ver meu irmão passando por essa situação. E eu quero aqui pedir encarecidamente que, se alguém souber de um advogado bom que possa estar nos ajudando, porque eu também, eu quero. Eu falei para ela que eu não queria nada da casa dela. Detalhe, eu construí uma casa na casa dela, colocou na minha cabeça para construir, porque lá era meu, porque lá era da minha filha, que isso, que aquilo, construí, dei todo o dinheiro na mão do marido dela, não peguei notinha, não peguei nada, perdi tudo. Burra, né? Mas falei para ela que eu não queria nada dela, mas eu não quero nada dela daqui, que ela construiu com o marido dela. Lá onde eu morei, eu quero. Nem que seja só um quadradinho que deixa para mim fazer um
cômodo com um banheiro, mas eu quero. Eu queria muito, se alguém soubesse de um advogado bom que possa estar ajudando o meu irmão, tá me ajudando, porque eu quero ir pela justiça. Quero ir pela justiça. Eu quero o que é meu com ela ainda em vida. Eu não quero esperar que, tá, também porque eu quero que Deus dê muitos anos de vida para ela, porque ela precisa viver muito ainda. Ela precisa viver. E se Deus me permitir viver, que eu ainda possa voltar lá, para um lugar que seja meu, eu agradeço. Se alguém souber um nome de um advogado bom, que possa estar me ajudando e ajudando meu irmão nessa parte, na lei, porque não é justo o meu irmão ter, não que seja por obrigação, porque ele fez com todo amor e com todo carinho, mas eu não acho justo meu irmão ter feito tudo que era papel dos filhos, e hoje ele ser tratado assim, como se ele não fosse um ninguém, porque acho que ninguém é quem abandona os pais em vida. Eu não abandonei meus pais porque eu cuidei até o último suspiro, porque para mim meus pais foram aqueles que me criaram, que me deram amor, que me deram carinho, que me deram tudo o que me negaram. Por isso, gente, eu te peço encarecidamente um nome de um advogado bom para nos ajudar.